Fala, torcida alvinegra, mais um vídeo aqui para vocês, para informar vocês do que está acontecendo referente ao nosso querido e amado Botafogo. Tem muita novidade, tá? Vou trazer aqui a matéria do Botafogo completa do GE e na sequência as outras notícias de outros programas, tá? E também vou passar para você as novidades, as notícias referente ao Botafogo. Então segue a matéria aí, mas antes de tudo se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e não esquece de comentar aí também. Tem Botafogo e Penharol ao vivo na Globo depois de Mania, de você. E para selar a vaga para a final, depois daquele 5-0 no Nilton, né? Já às 3 da tarde o Botafogo embarca para o Uruguai. Ana Flávia Nunes está lá no Galeão, acompanhando a movimentação aí dos torcedores. O pessoal já está chegando aí, né, Ana? Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. É isso, hoje é dia de Aerofogo e a gente está aqui em frente ao terminal de cargas do aeroporto do Galeão, no Rio, acompanhando a movimentação. E eu vou mostrar para vocês que a torcida já está aqui marcando presença para dar um último incentivo, desejar boa sorte para o time que, como o Escobar lembrou, vai viajar às 3 horas da tarde para o Uruguai. Hoje, mais cedo, teve treino, né, pela manhã, e aí a previsão é de que já depois do almoço a equipe venha então para o aeroporto e receba o carinho da torcida. A gente vê que os torcedores estão felizes, animados, confiantes depois do 5-0 do primeiro jogo, mas tem uma parte da torcida que está preocupada. Isso por quê? Porque saiu aquela decisão proibindo, né, a presença da torcida do Botafogo no estádio nesse segundo jogo contra o Penharol. E é por isso que eu vou chamar agora o Edson Viana, direto de Montevidéu, no Uruguai, que vai atualizar para a gente, né, Edson, como é que está essa situação. Fala, Edson. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui em frente ao estádio Campeão Del Siglo. Essa história tem 4 lados. Ontem o Botafogo foi surpreendido com uma decisão do Ministério do Interior proibindo a participação da torcida visitante aqui. O argumento é que um relatório das autoridades policiais locais indicou que o clima seria de alto risco em virtude de todos aqueles acontecimentos lamentáveis da semana passada, quando dezenas de torcedores uruguaios foram presos no Rio de Janeiro após atos de vandalismo. O Botafogo, por sua vez, respondeu dizendo que discorda veementemente dessa decisão, que ela denota que tanto Penharol quanto as autoridades uruguaias mostram incapacidade de garantir a segurança dos torcedores e também das delegações nesse jogo. O Penharol diz que vai respeitar a decisão do Ministério do Interior e vai lutar para que os seus torcedores estejam aqui na partida. A Conmebol emitiu um comunicado exigindo que o Penharol e as autoridades do Uruguai deem garantias de que podem assegurar a segurança dos torcedores do Botafogo no estádio e ameaçou, inclusive, tirar o jogo daqui ou então fazer sem torcida alguma. No meio de tudo isso estão os torcedores do Botafogo, cerca de 1.600 ingressos já tinham sido vendidos e a gente conversou com eles que falaram sobre como estão se sentindo no meio disso tudo. Vamos ouvi-los. O principal objetivo da viagem era esse, né? Ver o jogo, frustração, me sinto lesado também. Quando eu fui comprar uma cerveja ali, entrou um rapaz atrás de mim, me interpelando que se eu era brasileiro. Quando eu saí, tinha um carro branco, um Prisma, com 4 indivíduos dentro, e aí me chamaram, tentaram abrir as portas, mas a gente está num bairro que me parece ser bem seguro. Eu acho que eles não avançaram por conta disso, mas, a gente está um pouco com medo de sair na rua, né, cara? Da Espanha na Eurocopa. O Botafogo e o Atlético Mineiro jogaram no final de semana uma preocupação com as semifinais da Libertadores. Preocupação Metso, né? Um fez 3-0, o outro fez 5-0. No caso do Atlético, treinaram até pênalti. Isso que é respeito, hein? Treinaram até pênalti, o jogo é amanhã no Monumental de Nunes. No caso do Botafogo, 5-0, mas tem o de fora. Teve toda aquela confusão no Rio de Janeiro na semana passada, confronto de torcedores do Penharol com a polícia, torcedores que foram presos, detidos, alguns foram soltos, outros não. No Nilton Santos, a verdade é que não aconteceu nada de sobrenatural, eu estava lá, além dos 5-0 que foram importantes, de fato, dentro do estádio foi uma convivência pacífica entre as duas torcidas. Hoje, o ministro do Interior do Uruguai anunciou por meio de decreto que, segundo informações que ele havia recebido da Polícia Nacional e do Serviço de Inteligência do Estado-Maior do Exército, ele estava decretando torcida única no jogo de volta, que é na quarta-feira. Até acho que, eventualmente, algum botafoguense pode ter desistido do jogo de volta, guardar um dinheirinho para a final, já que foi 5-0. Essa decisão, que vai contra o regulamento da Conmebol, que obriga o time local a cuidar da segurança do visitante, causou revolta no Botafogo, que já postou uma nota dizendo que está esperando saber mais da Conmebol. A Conmebol ainda não se manifestou.
O Botafogo reclama de uma decisão unilateral e de uma afronta ao regulamento. Ao fazer isso, há uma resposta já, que foi feita na semana passada no vestiário do Peñarol, dizendo que o Botafogo não havia oferecido essa segurança no jogo de ida. Então, o Botafogo também merecia uma punição. Naquele dia, eles fizeram um requerimento lá no próprio estádio, dizendo que o Botafogo tinha que ser punido, já que era obrigação do Botafogo garantir a segurança e a logística do time. Havia acontecido o confronto entre as torcidas, se todo mundo lembrar aqui, o jogo começou atrasado, porque a delegação do Peñarol teve muita dificuldade para chegar no Newton Santos. É uma história que vai ser longa e que eu acho que pode, inclusive, afetar os planos do Arthur Jorge para quem ele vai colocar ou não colocar em campo, além dos muitos que estão ali com o cartão pendurado para uma possível final, bem possível, foi 5-0, falo aqui, as pessoas acham que eu estou zicando, foi 5-0, gente, está na final já. Eu, Casão, a gente vai jogar. Mas há esse problema de bastidor entre as duas diretorias, porque eu imagino que depois foi para a semifinal inédita, o botafoguense comprou passagem para ir para Montevidéu. E agora, segundo o ministro do Interior do Uruguai, Renato, não entra ninguém, só torcedor do Peñarol. Eu vou ter que entrar, hein? Eu nem torço para o Botafogo, me deixa entrar. Eu acho absurdo isso. Eu até entendo que é um jogo de alto risco para a torcida do Botafogo, por causa das coisas que aconteceram no Rio de Janeiro, em relação à torcida do Peñarol, que foi a maior culpada de toda aquela bagunça. Mas, enfim, a versão que eles dão lá é completamente diferente, é que os caras foram atacados por torcedores. Mas, enfim, o cara tem que ter o direito de ir. Eu, se fosse botafoguense, não iria. Mas o cara que quiser ir, que tiver coragem para ir, tem que ter o direito de ir e ter a segurança dele lá garantida pela polícia uruguaia. Agora, você passar a ter a prerrogativa de dizer eu considero esse jogo de alto risco e vai ser torcida única, vai virar uma bagunça. Qualquer outro jogo da Libertadores no futuro, o cara pode dizer a mesma coisa. Olha, tivemos briga lá no jogo de ida, não vou ter ninguém aqui no jogo de volta. Não faz o menor sentido. Agora, me espanta a Conmebol não agir. Que quem tinha que agir nessa história é a Conmebol. Chegar e dizer, olha aqui, seu Peñarol, se não vai ter torcida única, então também não vai ter jogo de volta. Vocês estão eliminados por mais 3-0, que é o que diz o regulamento, quando vocês não vão a campo. Porque é o fim do mundo isso. Você não pode dar a um dos clubes o direito de dizer o seguinte, eu não quero torcida visitante, porque é isso que está sendo feito. Eu acho que o Botafogo não pode aceitar isso de maneira nenhuma. Pois o jogo que era para ser um jogo só de confirmação da vaga, desde tudo que aconteceu na quarta-feira no Rio, virou um jogo tenso, Bodão, porque tem essa questão de fora e os jogadores teve uma provocação dentro de campo. Como os jogadores do Peñarol não tem nada a perder, a não ser mostrar que eles gostam, né, virilidade, hombridade, a torcida que vai ao estádio, que acho que também não vai estar cheio, o que pode acontecer é machucar um jogador do Botafogo, um jogador do Botafogo ser expulso, perder a cabeça no meio da confusão. Então, o Arthur Jorge, diferente do Atlético que treinou pênalti, não precisa treinar pênalti, porque 5-0 não vai ser. Mas ele vai ter que colocar o pessoal bem calminho para entrar em campo. Olha, não entra em provocação, olha, deixa eles brigando sozinhos, porque vai ser tenso. Vai ser tenso, mas a palavra é da Conmebol, que é isso? Conmebol ou marca um jogo para outro local, mas não permite isso, fere completamente o regulamento. Cabe a ela zelar pelo regulamento. Essa Conmebol é outro desastre, né? Omissa, muito omissa. Ela tem que se manifestar rapidamente. Não pode aceitar essa imposição de uma autoridade pública do Uruguai de jeito nenhum. Contra o Atlético, queria dar um palpitinho. O Atlético tem que esquecer que ganhou de 3-0. Tem que ir lá jogar sério, muito sério, porque é um jogo que tem algum perigo. Contra o River pode ser perigoso. Tem que jogar para valer, esquecer que ganhou 3-0. O Botafogo não. O Botafogo tem calma, categoria, tem muito mais bola que esse timinho do Peñarol. Tem que ir lá jogar com todo mundo e ganhar bonito. Fala, Caio, boa noite para você e para todo mundo ligado com a gente aqui no Boleiragem. O Botafogo foi surpreendido hoje com uma decisão do Ministério do Interior do Uruguai. A determinação é que o jogo contra o Peñarol, aqui no estádio Campeón del Siglo, pela semifinal da Libertadores, na próxima quarta-feira, tenha apenas torcedores do time local.
Segundo a nota assinada por Nicolás Martinelli, ministro do Interior, uma análise das autoridades policiais do país indicaram que o jogo seria de alto risco com as duas torcidas, em virtude dos incidentes da semana passada, quando torcedores uruguaios foram presos após um vandalismo no Rio de Janeiro, antes da partida que terminou com a goleada por 5-0 do Botafogo no estádio Newton Santos. Em nota, o Botafogo disse que discorda veementemente da decisão e que, com ela, o clube uruguaio e as autoridades assumiram a incapacidade de garantir a segurança de torcedores e das delegações. O Botafogo informa que acionou o Itamaraty, o Ministério dos Esportes, a Polícia Federal e a Interpol para preservar a segurança dos torcedores que estiverem aqui em Montevidéu. Inicialmente, a carga destinada aos alvinegros para essa partida foi de 4.000 ingressos. Muitos já chegaram aqui à capital uruguaia e outros estão a caminho. A delegação do Botafogo desembarca aqui em Montevidéu nessa terça-feira à tarde, depois de treinar pela manhã no Rio de Janeiro. Um abraço para todo mundo. O que aconteceu no Rio de Janeiro é um absurdo. É um absurdo, tem que ser identificado, tem que ser punido e tem que responder criminalmente, não só desportivamente. Agora, quando você vê o calendário, você acompanha o teu time, o torcedor do Botafogo reserva passagem, paga hotel, compra ingresso, eu acho que é obrigação das autoridades do Uruguai garantir a segurança dos visitantes. Ou eu estou muito olhando só para o Brasil? Eu concordo plenamente com você, Caio. Eu acho que é a obrigação deles, né, da Conmebol no caso, né, garantir a segurança dos torcedores. É lógico que tem aquela questão que nós vimos aqui, o que aconteceu. A gente conhece também os uruguaios, como eles gostam de uma confusão, né? Quando se joga lá, principalmente. Eu acho que o jogo lá vai ser um jogo muito atípico também, mesmo o Botafogo tendo ganhado aqui de 5-0. E para mim, praticamente, o jogo já está definido, né, em relação à passagem do Botafogo. Agora, com relação aos torcedores, a gente sabe como é o problema, mas eles têm que garantir realmente. Não pode punir o torcedor do Botafogo, né? Como você falou, se planejou, comprou passagem, marca hotel. Em um jogo tão importante assim para a história do Botafogo também. É histórico, cara. O Botafogo está jogando muita bola, está chegando uma semifinal de Libertadores. Alec, tem um monte de cara pendurado. Você poupa ou você vai com força máxima? É arriscado, hein? É arriscado. A gente tem que respeitar a história, né? Vai mesclar, né? Mas eu, como treinador, eu iria com a força máxima. Eu não daria mole, não. Futebol, Botafogo vem jogando muito bem, é um time que a gente acredita muito que vai ganhar algum título aí, né? Vem merecendo desde o ano passado, mas eu não arriscaria, não. Por mais que... É aquilo que a gente fala, né? Se a gente for olhar pro lado do atleta, né? Pegar o time, entre aspas, reserva do Botafogo, não pode tomar 5-0 de nenhum clube do mundo, né? Quer dizer, do mundo talvez tenha um Manchester City da vida aí que possa, mas... Um Real Madrid. Mas seria inadmissível você pegar o teu elenco reserva, vamos chamar assim, e tomar de 5. Mas eu, como treinador, não arriscaria. Eu iria com a força máxima. Eu entendo a seriedade que você tem que entrar em campo contra qualquer adversário, principalmente se tratando de semifinal de Libertadores. Mas eu vejo esse elenco do Botafogo muito forte. E acho que você, às vésperas de uma final, e vamos falar a verdade, né? Claro que a preleção ele vai preparar com todo cuidado, vai motivar os jogadores, e nem precisaria, porque cada um sabe o tamanho para a sua carreira do que é uma vaga para a final, mas assumir um risco desse tamanho e ficar fora de uma final de Libertadores, o que você faria? Eu acho que eu pouparia, cara. Eu pouparia os 5 porque, assim, eu não daria mole nem para Conmebol querer me atrapalhar, porque a tendência de 2 brasileiros ela é muito grande. Aí tem um amigo botafoguense lá, um grande amigo botafoguense na redação, ele fala, eu ia com todo mundo, vocês não sabem o que é ser Botafogo, né? Aquele espírito tem todo. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Só que assim, o fato de não ir os 5, por risco, realmente, como é que eu vou levar todo mundo? Nós estamos falando de 5-0. É isso que dá a possibilidade de você falar assim, putz, eu não vou levar. Porque se eu coloco até no banco, se o cara quiser te sacanear, ele te sacaneia, certo? Então esse 5-0 eu acho que ele traz algo de preparar muito bem o elenco todo, independente de quem vai ou vai ficar, mas eu não colocaria, porque a guerra, eles vão para uma guerra, isso é fato.
né? Eles vão jogar lá pela honra. Eu até não acredito, teve até programa do Felipe, achar que vai ter muita pancadaria e tal. Eu não acredito, porque, cara, eu acredito. Eu, dentro do campo, eu já passei por isso, cara. Eu, quando estava no Flamengo, nós somos campeões da Mercosul contra o Palmeiras na final, mas a semifinal foi contra o Peñarol. Eu acho que nós vencemos no Maracanã por 1-0 e 3-1, se não me engano, lá em Montevidéu. Na hora que o jogo estava acabando, saiu uma pancadaria, eles saíram batendo em todo mundo, aí a torcida invadiu o campo. Eu estava como comentarista no Pacaembu na final contra o Santos, quando o Santos do Neymar foi campeão. A mesma coisa, não souberam perder, saíram para porradaria. Eu tenho muito receio do que possa acontecer fora do campo, fora do estádio, e aí parabéns ao Textor e toda a diretoria do Botafogo de tomar todos os cuidados, e tem que tomar mesmo, e reforçaria a segurança dentro do gramado, porque tem histórico, não seria a primeira vez que o Peñarol, e não estou generalizando, tá? Tem grandes, o Lugano é um grande amigo meu, Dario Pereira foi meu treinador, um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Também é um gentleman. A gente nunca pode generalizar, lógico, mas jogos eliminatórios, o Peñarol, quando desclassificado, costuma não reagir bem. Então aí é outra situação, para que eu vou levar de repente todo mundo? Então é um jogo que é difícil, é lógico, imagina, você vai lá, você não coloca todo mundo, você perde o jogo para explicar. Não, só que a circunstância ela é difícil, ela é complicada. Você toma 3-0 no primeiro tempo, você volta pro segundo tempo. Deus me livre e guarde. Então assim, eu levaria todo mundo, concordo com o Caio, você tem que ter esse aparato de segurança, né? Você tem que ter uma segurança bem... Realmente o Botafogo tem que se preocupar com os atletas ali no campo, né? Fora de campo, a Conmebol tem que se preocupar com o torcedor, mas dentro de campo, o Botafogo tem que fazer aquilo que o Palmeiras fez, levar mais de 30 segurança. E realmente por quê? O Peñarol, ele vai jogar o jogo até ele acreditar que ele pode ganhar. Quando eles percebem que não tem mais vitória, que aí eles vão pra pancadaria. Eu já vivenciei também como você, então aí começa a se complicar. Mas enquanto eles tiverem a chance, eles vão tentar brigar. Quando eles vêem, eles esquecem o futebol. Eu acho que coisa que nós brasileiros, nós sabemos perder, a gente tem essa índole, né? Essa tranquilidade de não fazer isso. A gente já foi eliminado, eu já fui eliminado aqui dentro do Brasil, e nem por isso a gente acabou o jogo, saiu batendo em todo mundo. E lá eles têm isso, mas... Falando em futebol, eu levaria todo mundo. E o Botafogo ganhou de 5-0, que sem nenhum tipo de desrespeito, né? Isso também foi importante. Perfeito. Eu acho que tem uma diferença técnica muito grande entre as equipes, e você tocou num assunto, num detalhe que eu acho que é fundamental. Tudo o que aconteceu foi fora de campo. Os jogadores do Botafogo, a diretoria do Botafogo, enfiou 5 na bola. Ganhou legitimamente, não teve... sacanagem, não teve tiração de sarro, não teve redes sociais. Mas, torcedor do Galo, a gente vai voltar com... Fala, Caio, Alex, Alexandro, Fábio Júnior. Bom, rapaziada, chegamos aqui em Montevidéu depois de uma viagem super cansativa. A gente teve que fazer uma parada em Buenos Aires, mas aqui já estamos, tudo tranquilo. E não poderia deixar de aproveitar a participação do ilustre amigo Luiz Roberto, que veio comigo nessa viagem, para a gente falar um pouquinho dessa situação que nos pegou de surpresa também, né, Luiz? Aliás, a viagem, né? Aliás, um dos motivos, salve Roger, salve rapaziada do Boleiragem, Caio, Timaço reunido mais uma vez aí. Caio tá de apresentador então hoje? Sozinho. Tá tomando. Caio só trabelando e tocando de primeiro, também com esse time aí, né, Caio? Beijo, meninos. O que o Roger disse da viagem que a gente teve que fazer é um retrato da procura que a gente teve da viagem para Montevidéu, e não foi agora, depois do jogo do Peñarol, foi quando o Botafogo tirou o São Paulo. E aí os voos se esgotaram rapidamente. O Caio sabe bem disso, vai chegar de madrugada, né? Na quarta-feira, no dia do jogo. No dia do jogo, vai chegar de madrugada no dia do jogo, vai voltar só na sexta. E aí a gente foi surpreendido com o Ministério do Interior do Uruguai, mandando um documento para a Federação Uruguaia pedindo para que não houvesse público visitante em função dos acontecimentos provocados pelos Barra Bravas, que são os torcedores, os chamados hooligans uruguaios. Nós temos no Uruguai, na Argentina, o Caio conhece bem na Itália, tal da Curva Sul, para trazer para o português o que acontece, os ultra, enfim, a gente tem esses torcedores no planeta todo. E aqui nesse pedaço do Mercosul, Uruguai, Argentina e Chile, a gente tem o que se denomina Barras Bravas, que são os fanáticos que brigam, nós temos no Brasil, né? Não vou aqui citar torcida nenhuma, porque eu não preciso, você em casa sabe disso.
E aí esse comunicado surpreendeu todo mundo, né, Roger? Só que durante o dia, o que acontece? O regulamento da Libertadores, para que você faça um pedido nesse sentido de torcida única, de limitar os 4.000 ingressos, porque o regulamento prevê que o visitante tem direito a 4.000 ingressos, independentemente da capacidade do estádio, cuja regulamentação também vai de acordo com a fase da competição. Então 40.000 agora, por exemplo, é o estádio mínimo. Então seriam 10%. E aí o prazo para você, clube mandante, fazer esse pedido é de 8 dias antes do jogo. Então está completamente fora do regulamento da competição. E aí nas últimas horas a Conmebol disse que não aceita, que quer garantias de segurança e dá outras 2 opções, né, para o Peñarol responder até amanhã, de manhã, 10 da manhã, amanhã terça-feira. Deixar claro aqui porque a gente está nessa transição de horário. Ou faz o jogo com portões fechados ou transfere para um outro país, que é absolutamente impensável. Eu acho que vai rolar com presença do torcedor do Botafogo, porque senão o Peñarol estaria infringindo um item do regulamento da competição. Não sei a sua opinião sobre isso. Você conversou, inclusive, com torcedores do Botafogo que estavam fazendo o mesmo percurso da gente, né? É isso, a gente encontrou com torcedores, inclusive estavam no mesmo voo que a gente, né? Seguiram do Rio de Janeiro até Buenos Aires e depois na outra perna de Buenos Aires a Montevidéu. E também só fazer um parêntese, uma confluência de gente vindo por causa do futebol, né? Porque tem Corinthians na quinta, tem Cruzeiro na quarta e tem o Galão jogando nesta terça-feira contra o Argentina. Então todo mundo passando pela Argentina. E a preocupação deles, sem dúvida, era essa também, né? O que iria acontecer, se eles conseguiriam assistir o jogo. E a pergunta pra gente, né? Porque a gente trabalha na imprensa, então e aí, alguma informação? O que está acontecendo? Teve algum andamento? E realmente a gente também não consegue ter essa informação concreta. A gente teve esse último notificado da Conmebol, notificando o Peñarol, e amanhã, com certeza, até às 10 horas da manhã, o Peñarol vai responder. E também nessa expectativa para que a gente possa ter a torcida do Botafogo. Rapaziada, grande abraço. Caião, estou te esperando aqui amanhã. A gente vai também com o Luiz. Espera ele para jantar amanhã? Não, vai chegar muito tarde. Não, muito tarde. Meia-noite não chegamos. Estamos na quarta. O Caio tá um corujantão, tá? Alexandre, quem é que tá lá? Fábio Júnior. Grande Fábio. Nossa senhora, só craque. Só para pegar um gancho no que eles falaram, eles citaram os ultras da Itália, os torcedores aqui da América do Sul. A gente não precisa ir muito longe, é só ver o que aconteceu com a Mancha Verde e com a Máfia Azul no nosso país. E se não houver uma punição exemplar, rigorosa, exemplar, cadeia nos caras, isso vai se repetir todos os anos. Só vai mudar o nome da torcida, mas vai continuar morrendo gente, as torcidas se encontrando na estrada e, infelizmente, a gente abrindo os programas com notícia de morte de torcedor, que é uma realidade do nosso país e tomara que não seja lá. Tô chegando, amigos. Amanhã eu tô aí. E olha só, galera, olha só isso, tá? Entre tantas brigas do Peñarol para o Botafogo jogar sem torcida, acontecer isso e aquilo, o Peñarol acabou... Olha só, vou mostrar aqui para vocês na matéria, ó. O Peñarol, instalou barreiras no estádio para separar a torcida uruguaia do Botafogo. Do Botafogo. Então o que acontece? Eles sabem que não vão conseguir vetar a torcida do nosso glorioso, então eles já estão instalando para evitar problemas para eles. Tá? Agora, por que isso tudo está acontecendo, galera? É o seguinte, Peñarol é um time cascudo, e eles só querem um pezinho para tentar tirar qualquer proveito da situação, tá? Vamos mostrar aqui uma coisa para vocês aqui, ó, em outra postagem aqui, que é para vocês terem noção do que eu tô falando. Cadê? Vou mostrar aqui para vocês, galera. Cadê? É uma postagem aqui, galera, que eles já tentaram, tá? Jogar sem a torcida adversária também esse ano, né? Eles já tentaram fazer isso aí. Eles já tentaram fazer contra o Rosário Central, se não me engano. Deixa eu ver se é aqui nessa postagem, não é aqui, tá? Eu quero mostrar aqui pra vocês. Cara, é lamentável, velho, a postura do Peñarol, né? Aqui, ó. Com o apoio do Ministério do Interior, o Peñarol já tentou jogar sem torcida visitante contra o Rosário Central nessa Libertadores. A Conmebol vetou. Então, o apoio do Ministério do Interior sempre está a favor da torcida do Peñarol, sempre está a favor do Peñarol, tá? Em outra postagem, o presidente do Peñarol falou que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, foi clima de guerra. Que o Botafogo causou um clima de guerra, que não era clima para jogo. Eles queriam tentar fazer o Botafogo não jogar em casa, que disse que não aceitavam um sintético, né? Sendo que ele joga a 4.000 metros de altura,
Então chega até a ser piada certas coisas. O torcedor dele, a torcida deles, sai quebrando tudo, né? Tanto dentro do estádio quanto fora. Vandalismo. E eles ainda querem ter razão. E tem que ouvir certas coisas de alguns presidentes, tá? É como o comentarista falou aí no vídeo anterior. Vocês viram aí que realmente o Peñarol é um timinho, tá? É um timinho. Tá sendo dentro e tá sendo fora de campo, porque isso não é atitude. Só que eles sabem que se eles tentar fazer contra as regras da Conmebol, que ou seja, a Conmebol já divulgou que eles deem um jeito. E quer segurança para a torcida sim do Botafogo e pro elenco do Botafogo, né? O Botafogo deve fazer igual o Palmeiras, inclusive como o comentarista falou. Levar de 30 segurança para mais, tá? Porque lá esses caras vão querer descer a porrada. Eu pouparia só as peças que tem cartão amarelo, na verdade. Mas tem que ficar muito esperto, velho. Tem que ficar muito esperto o Botafogo, né? O Peñarol também não vai estar jogando igual louco no início, não. Tá? Como o Caio Ribeiro falou. Não vão sair dando pancada de qualquer jeito, né? Eles vão fazer isso aí quando eles verem que não tem mais chance de jogar bola, velho. Não vai ter mais chance de ganhar. Tá? Então isso aí vai ficar na cara. Entendeu? Aí a gente chega aqui, cara. O que é mais lamentável aqui, o presidente do Peñarol promete lutar para que a torcida local e usa narrativa falsa ao dizer que o Botafogo criou clima de guerra. Cara, onde já se viu, velho? Onde já se viu? O cara traz sua torcida pra cá pro Brasil. Os caras vêm quebrar, roubar, aprontar, fazer baderna, vandalismo. E o cara vem falar da torcida local. É claro que as torcidas tem que defender o que é seu. Porque os caras estão quebrando a rua. Cara, quem que vai levar tapa na cara, velho? E ficar quieto? Onde já se viu isso? Agora o Peñarol decidiu jogar a semifinal com a sua torcida e deixou resolução sobre torcedores do Botafogo para o Ministério do Interior. Vai, Ministério do Interior. Vai da torcida do Botafogo para vocês verem a multa que o Peñarol vai tomar, além da eliminação. Agora o Peñarol, ele já falou... Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. O clube alega que não tem a ver com a torcida do Botafogo, embora não se incomode com a presença. No entanto, vai deixar a decisão para o Ministério do Interior, que vetou a ida de botafoguenses. Se o veto não for revisto, o Peñarol admite pagar multas. Cara, pelo amor de Deus, velho, é muita sacanagem. Não tem nada a ver pelo amor de Deus, não existe isso não. Cara, não existe isso. Nunca vi um time fraco igual esse. Nunca vi. Não tô falando dentro de campo, eu tô falando fora, extracampo. Isso é terrível, cara. Imagina aí toda vez que tiver uma briga, o time que for jogar outro jogo em casa alegar que não quer sua torcida e vai dar certo. Né? A Conmebol tem que agir antes do jogo, tá? Já foi dado um prazo pro Peñarol responder, e mesmo assim o Peñarol insiste em segurar a narrativa, né? Apesar de ter colocado o muro de proteção lá com arames farpados em cima para separar a torcida do Botafogo do Peñarol mais ainda. Mas o Peñarol mesmo assim, cara, dá o braço a torcer pra essa sacanagem. Isso é lamentável, velho, é lamentável. Vou deixar as informações pra vocês. O restante do dia, tá, galera? Se inscreve aí no canal se não for inscrito, deixa o like, compartilha. Qualquer novidade já trago aqui pra vocês em primeira mão. E é isso.